Shalom Adonai, povo de Deus, que bom tê-lo mais uma vez conosco nesse momento para a nossa adoração ao nosso bom Deus. Se você estivesse conosco aqui no templo, nós diríamos: sejam todos bem-vindos para adorarmos e glorificarmos a Deus. Mas da mesma forma, mesmo você estando aí na sua casa, distante de nós, igual modo eu quero dizer: sejam todos bem-vindos. Esse é o momento em que você pode agora compartilhar com os seus amigos, com os seus irmãos, com as famílias que você conhece, para participarem conosco desse culto de adoração a esse Deus tão grande e maravilhoso. Eu quero agradecer e parabenizar todas as mães que estão conosco nesta noite. Que Deus abençoe você ricamente. Penso que você desejou ardentemente estar junto com toda a sua família, reunida, seus filhos, seus netos, se assim você tiver, também seus genros, suas noras, mas provavelmente esse ano não foi possível. Mas outros anos virão pelo qual você estará com a sua família, reunida, louvando e exaltando a Deus. E esse é o momento de nós fazermos isso juntos. O Salmo 133 diz: quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quando estamos espiritualmente unidos em Cristo, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. E é nesse espírito, e é nessa fé, nesta confiança, que agora nós nos unimos em Cristo Jesus. E nós vamos orar, pedindo a graça e a bondade dele sobre nossas vidas. Amado Deus, em nome de Jesus, olha para nós nesta noite, olha para o teu povo que está reunido, ó Deus, ainda que por meio da rede social, ainda que por meio desta live, mas espiritualmente, ó Deus, em Cristo, levantamos um coro, levantamos, ó Deus, conforme diz a tua palavra, uma só voz e um só espírito para adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha para nós que aqui estamos, enche-nos, ó Deus, da inspiração do teu Espírito, mas olha também para todos aqueles que estão conosco, encha-os também da inspiração, para juntos eles sentirem a presença do Senhor. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos nesta noite e te rendemos graças e louvores para a glória do teu nome. Amém e amém. O Salmo 124 mostra o quanto Deus cuida de nós. Nós estamos passando esse período de isolamento, mas nem por isso Deus deixa ou deixou ou irá deixar de cuidar de nós. Olha o que ele diz no Salmo 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, que eu diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aleluia por isso. E ele vai finalizando dizendo: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. E ele finaliza: o nosso socorro está em o nome do Senhor, porque ele é o Criador do céu e da terra. Por isso eu convido você nesta noite a adorarmos ao nosso bom Deus, porque em meio às intempéries ele se faz presente com a sua vida, com a sua família, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Ainda louvando o nosso Deus, nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, nós como mulheres, eu como mãe, a Neia como mãe, parabéns Neia, e a você também, família, mulher, mãe,
que o Senhor possa também achar guarida em nossos corações, um lugarzinho reservado em nossos corações para adorar. E eu convido você, mesmo que ainda por uma live, a louvar a Deus. E essa música diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses eu cantarei a ti louvores. Vamos louvar ao nosso Deus, se colocar na presença do nosso Deus? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adorar a Deus, Ele requer também de nós que nós venhamos a adorar, tendo respeito por quem Ele é, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, não mais só digno de elogios, mas também de toda a nossa dedicação, de todo o nosso ser, de toda a nossa adoração, porque Ele é o nosso Deus e Ele merece ser exaltado. Mas quando começamos a adorar a Deus, nós também podemos ver a nós mesmos e saber que nós somos pequenos diante do Senhor, falhos, somos tão pequeninos e temos tantas coisas em nossos corações, mas esse Deus que sonda o nosso coração, que quebranta o nosso coração, Ele pode sondar e também visitar as nossas vidas, transformando o nosso ser, perdoando os nossos pecados, limpando tudo aquilo que atrapalha-nos de adorar verdadeiramente, porque o pecado, ele faz separação entre nós e o Senhor, mas nós, quando nos colocamos diante do Senhor, Ele é fiel para perdoar as nossas vidas. E nós vamos entoar essa canção que diz: sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração.
conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, me usa-me, Senhor. Deus querido, Deus de amor, obrigado, Pai, porque nós somos tuas servas, teus servos, teu povo, Pai, que precisamos, ó Deus, muito de Ti. E nós queremos, Pai, como um vaso em Tuas mãos, ser instrumentos também, Pai, para os nossos lares, para os nossos filhos, para a nossa família, Pai. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, trazer, ó Deus, todos aqueles que estão perto de nós a conhecer o Senhor Jesus. Muito obrigado, porque podemos te adorar, te cultuar, e venha, Deus, de encontro a cada lar, a cada família. Te pedimos e rogamos no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Que bom termos adorado ao nosso bom Deus nesta noite, louvado e engrandecido o nome dele. Você sabe que este mês de maio é considerado o mês da família, o mês das mães, o mês das noivas, e nós queremos então, como desafio, a série sobre família. Nós iniciamos domingo passado falando sobre família, e também na quarta-feira falamos sobre famílias,
e nós vamos continuar tanto aos domingos como também às quartas-feiras falando sobre família. E eu lancei um desafio para todos vocês a estarmos fazendo uma série expositiva em 1 Samuel capítulo 30, que se trata a respeito da família. Alguns acontecimentos, alguns episódios que ilustram muito bem a realidade da nossa família, família da atualidade, família para aqueles que ainda estarão formando a sua história, o seu conhecimento. Então eu quero convidar você que está aí comigo a abrir a palavra do nosso bom Deus ou, se possível, usar o seu smartphone, mas lembre-se, nesse momento não é hora de olhar o WhatsApp ou se levar para outro caminho. Agora é hora de nos concentrarmos na leitura e nos ensinos da palavra do nosso bom Deus. Então eu quero convidar você a ler comigo o texto que está em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 7º até o versículo 14º. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 7º, nos diz assim o texto bíblico. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque dele de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam e se achavam, e chegaram ao ribeiro de Pessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Pessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu. Redobrou então o alento, pois havia 3 dias que não comia e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de onde és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Eu quero pensar com você nesta noite no tema restaurando a família. É isso mesmo, restaurando a família. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros intitulado Casamento, Divórcio e Novo Casamento, por diversas vezes ele cita a seguinte frase: não desista da sua família. E isso me chamou muita atenção. Não desista da sua família. Uma vez casado, não parta para o divórcio. Como? Não desista da sua família. Esta é a tonalidade deste livro, que penso que todos nós, você que me ouve nesta noite, deveria ler este livro. Ele traz um norte a respeito da vida conjugal. E é interessante que não desistir da família é o que o nosso texto nesta noite nos ensina.
Davi e os seus soldados não iam abrir mão da sua família, não iriam desistir da sua família. Uma vez que você já foi informado, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6, que o inimigo atacou a família de Davi e os soldados. Você aprendeu comigo no último domingo que o ataque do inimigo se deu porque Davi estava ausente, Davi estava numa outra batalha, Davi deveria estar com a sua família, e nós não devemos ser ausentes da nossa família. O texto também ensina, que nós aprendemos na semana passada, que o inimigo ele vai com fúria, com ímpeto, e ele vai para destruir, para acabar com a família. Foi o que nós aprendemos e foi o que Davi reconheceu também. Mas Davi, texto que nós lemos na semana passada, nos ensinou também que Davi e os seus soldados descobriram que alguma coisa havia acontecido. Havia dor, havia mágoas, havia choro. Se você lembrar, as pessoas queriam culpar Davi pelo episódio. Mas o que me chama a atenção é que na última exposição desse texto, do capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6, a parte final do versículo 6 diz que Davi se reanimou no Senhor. Isso é fantástico. Por isso, Davi agora, ele vai restaurar a sua família. Davi não está desistindo da sua família. Não só Davi, mas também como os seus soldados não iriam desistir da sua família. Davi e os soldados não iriam aceitar a degradação da sua família, a ruína, a destruição, o divórcio. Jamais. Davi iria lutar pela sua família. Davi iria restaurar a sua família. Por isso, o final do versículo 6 dizer que Davi se reanimou no Senhor. Agora preste atenção, algo que eu vou dizer ao seu coração nesta noite. Se reanimar no Senhor é uma coisa. Ganhar alegria, ganhar ânimo, ganhar vontade da restauração da família é uma coisa. Agora, ir de encontro para restaurar a família é algo totalmente diferente. Por quê? Porque nós podemos ser surpreendidos. Nós encontraremos um campo de batalha, nós encontraremos corações machucados, feridos. Então, reanimar-se no Senhor é bom, e é isso que nós precisamos, mas restaurar a família, nós precisamos aprender algumas lições. O que é que nós precisamos aprender para restaurar a família? Quando eu olho para o texto lido nesta noite, nós descobrimos que precisamos buscar orientação. É isso que o texto nos ensina. Para restaurar a família, para não desistir da família, nós precisamos buscar orientação. Se você olhar comigo, você que me acompanha nesta noite, o versículo 7 e o versículo 8 é justamente o que o autor nos ensina, o que o episódio de Davi e os soldados nos ensina. Davi havia reconhecido que alguma coisa aconteceu na família, que a família estava em ruínas. Na verdade, a família não estava nem presente com Davi, mas Davi agora toma uma iniciativa, ele busca uma orientação. E a grande pergunta é: a quem Davi buscou orientação nesse primeiro momento? Se você observar o versículo 7, diz que Davi chamou Abiatar, o filho do sumo sacerdote Abimeleque, diz o texto, Aimeleque, melhor dizendo, e ele diz: busque para mim a estola sacerdotal. E aí Abiatar busca e traz a Davi. O versículo 8 diz que Davi então consultou ao Senhor. E a consulta dele foi: Senhor, irei perseguir o bando, alcançá-lo-ei? E a resposta vem, o Senhor afirma dizendo: olha, você vai alcançar e vai recuperar
toda a sua família. Agora eu preciso abrir um parênteses e trazer algumas informações sobre o texto. Por que Davi manda buscar a estola sacerdotal? Porque, na verdade, a estola sacerdotal representava, na presença do sacerdote que usava, a presença de Deus. Ali na estola havia duas pedras, Tumim e Urim. Ou seja, eram duas pedras que representavam o sim e o não. Com certeza, quando diz que Davi consultou ao Senhor, a resposta foi sim, você vai consultar. Agora eu preciso dizer algo ao seu coração. Não é porque Davi, no Antigo Testamento, esta era uma prática comum, que você que me ouve nesta noite do século 21, tem uma autoridade a consultar a vontade do Senhor por cartas, por búzios ou por qualquer outra forma. Não, isso não te dá o direito de consultar aquilo que se deve fazer, a não ser olhando para as Escrituras. É isso que você e eu precisamos fazer. É isto que está em jogo, é isto que nos ensina o texto. E restaurar a família é preciso e é necessário. Mas veja bem, é necessário e é importante buscar uma orientação. Nesse primeiro momento é importante buscar a Deus, consultar a Deus. Quando diz que Davi consultou, nós podemos dizer que Davi esteve orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E é isso que você me ouve nesta noite. Se você quer restaurar a sua família, talvez hoje a família esteja bem, mas talvez amanhã ou depois a família possa estar em lutas, em dificuldades, possa estar num campo de guerra, e aí você pergunta o que fazer, como buscar ajuda. Em primeiro momento você tem que buscar ajuda em Deus, dobrar os seus joelhos, ler as Escrituras e dizer: Senhor, me dê as melhores estratégias, como agir, como pensar, como falar, como me conduzir para restaurar a família. Sabe por que nós precisamos buscar ao Senhor? Porque Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas, e a ação ou o nosso inimigo, ele é sagaz, ele é cruel, ele é inteligente, ele é astuto. Então você e eu não podemos apenas restaurar a família pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, mas precisamos buscar ao Senhor. A nossa verdadeira orientação vem de Deus por meio das Escrituras e por meio também das orações. Se reanimar no Senhor é bom, ganhar alegria, força e ânimo, mas é necessário lembrar-se de buscar ajuda no Senhor. Você e eu podemos buscar sim ajuda por outras formas, por outros meios, talvez um aconselhamento pastoral, não é errado, talvez por uma pessoa mais experiente, talvez por meio de um curso, por meio de um psicólogo, por meio de um tratamento, talvez por uma escola que se tenha, que fale sobre família. Enfim, é necessário, é possível, mas a primazia é justamente buscar a orientação no Senhor. É Ele que precisa nos ajudar a restaurar a família. Você deve lembrar muito bem do Salmo 127, quando o autor inicia dizendo: se o Senhor não restaurar a família, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Nós precisamos então diariamente buscar e consultar a oração, ou a consultarmos e buscarmos a presença do nosso bom Deus. Você faz isso então orando, você faz isso lendo a Bíblia, e você faz isso também por meio do culto doméstico. Aí eu pergunto para você, como que está o seu culto doméstico com a sua família? Como anda o culto doméstico familiar? Não esqueça,
é a forma de você conhecer o coração da sua família. Não desista da sua família. Você quer restaurar a sua família em alguma área, em algum campo, de alguma forma? Primeiro, consulte ao Senhor, busque ao Senhor. Mas há uma segunda lição que o texto nos traz à luz: como podemos restaurar a nossa família? O texto nos diz: precisamos ter disposição. Precisamos ter disposição. Se você olhar agora os versículos 9 e 10, é justamente isso que acontece. O versículo 9 diz que partiu Davi e os homens que estavam com ele, que diz o texto que eram quase 600 ou 600 soldados estavam com eles. Então observem que Davi buscou no primeiro momento o desejo de restaurar a família. Ele não iria desistir, como também os soldados, mas no primeiro momento então ele aprendeu que era preciso consultar, buscar a orientação, a melhor estratégia em Deus, e agora ele descobre que é preciso ter uma disposição. Por isso iniciar o versículo 9 dizendo: partiu Davi e os 600 homens que estavam com ele. Que coisa maravilhosa! E diz que esses 600 homens então vão ao encalce dos amalequitas, que eram o inimigo nesse contexto. E eles chegam então agora no riacho ou no rio de Bessor. E ali diz que haviam um grupo de pessoas que já estavam exaustos. Eram soldados de Davi. Mas o texto ainda diz no versículo 10 que Davi, porém, e 400 soldados foram na continuidade da restauração, de não desistir da família. Eles foram. E eu preciso trazer uma grande informação para você aqui. Por que Davi sai? Davi tem a disposição e chega agora no riacho ou no ribeiro de Bessor e encontra um grupo. Davi saiu de Ziglag com 600 e agora encontra um grupo e sai do ribeiro de Bessor apenas com 400. Isso significa que 200 ficaram. O que eu preciso entender aqui para compreender esse contexto? Se você conhecer um pouquinho sobre geografia, do ribeiro de Bessor até Ziglag são 25 quilômetros. Mas de onde vêm esses retardatários que o texto diz? E o versículo 10 diz que dos 600 soldados, 200 estavam exauridos, cansados, que não puderam continuar. Para isso, você deve lembrar e acompanhar comigo o raciocínio. O capítulo 29 conta que Davi e os seus soldados estavam numa outra batalha. Se você olhar o capítulo 29, versículo 1, vai dizer que Davi estava lá em Afec. Ou seja, Davi estava junto com os filisteus para guerrear contra essa cidade. E quando você olha o capítulo 29, o capítulo 29 todo ele, versículo 5, versículo 7, 8º, 10º, 11º, vai dizer então que Davi demorou 3 dias para retornar. Isso significa que quando Davi saiu de Ziglag até Afec, ele demorou 3 dias de ida. Por quê? Porque de Ziglag até Afeca, aproximadamente 120 quilômetros. E quando Davi chega para a batalha, ele e os seus soldados são dispensados. Gastou 3 dias de viagem, são dispensados, no dia seguinte retornam, gastam mais 3 dias para chegar em Ziglag. Por isso o capítulo 30, versículo 1 diz que após 3 dias Davi e os soldados chegam a Ziglag. Então, nesse retorno de 3 dias, um grupo dos soldados já estavam exauridos, ficaram, são os retardatários. Davi chega a Ziglag e vê todo aquele cenário caótico,
destruição, tudo queimado, volta ao encalço, então agora dos soldados, consulta a Deus, Deus diz, persegue, vai recuperar tudo, não desista da sua família. Davi volta com 600 soldados e encontra agora novamente esses retardatários. Você consegue compreender o raciocínio? Davi e seus soldados estavam exauridos, cansados. Por isso, alguns ficaram, 200. Mas diz o texto que nós estamos lendo, o versículo 9 e o 10 principalmente, que Davi foi agora a um encalce apenas com 400. E aí eu preciso fazer uma pergunta ao seu coração, você que me ouve nesta noite. Quem é você que deseja restaurar a sua família? Você é aquele que faz parte dos 200 soldados que já estão exauridos, cansados, desanimados, já não tem mais esperança? Ou você faz parte dos 400 que continuam com o desejo de restaurar a família, de não desistir da sua família? Espero que você que me ouve nesta noite esteja entre os 400 que não desejam desistir da sua família, que você jamais possa ser os 200 em desistir, em abandonar, em dizer, olha, não dá mais, estou cansado. Não, vá à luta, não desanime, não desista, restaure a sua família. Sabe por quê? Porque família é um projeto de Deus, e quando Deus nos reanima, Deus com certeza nos dá a melhor estratégia, mas às vezes a melhor estratégia nem sempre é algo fácil para você, como também para mim. Veja bem, é necessário entender, é necessário ter a disposição. Por isso, se reanimar, ter alegria é importante, mas a disposição muito mais, porque a disposição vai te levar a enfrentar o problema, a ver o que tem acontecido. Mas nem sempre é fácil ter disposição, porque ter disposição é preciso dar o primeiro passo, é preciso tomar uma iniciativa, é preciso às vezes reconhecer o erro, é preciso às vezes pedir perdão, é preciso às vezes não se conformar com a situação. Eu gosto muito daquele episódio, após o povo ter caminhado durante 40 anos pelo deserto, Deus manteve Moisés com aquele povo. O grande líder manteve aceso o coração daquele povo pelo deserto, dizendo, olha, não desanimem, nós iremos conquistar a terra prometida, há uma promessa de Deus, continuemos, se ergam, vamos, lutemos e conquistemos a terra prometida. O tempo passa, 40 anos se passam, e agora no livro de Josué, tudo poderia ser festa, alegria, mas os versículos iniciais do capítulo 1 do livro de Josué diz que o povo agora perde o grande líder, Moisés morre, Moisés já não está mais ali, Deus agora chama um outro grande líder que o preparou para essa transição, e olha agora para Josué e diz assim, Josué, você agora é o homem, você agora é o novo líder, você vai levar esse povo a conquistar a terra prometida, mas para isso é necessário ter disposição, Josué. E o que me chama a atenção é o que vem a partir do versículo 3º, 4º, quando diz assim, Josué, aonde pisar as plantas do vosso pé, a terra que pisares, darei como possessão a vocês, como posse para vocês. Então, para restaurar, não desistir da família, independente do quadro, do cenário que ela esteja, você que me ouve nesta noite, você precisa ter disposição. Disposição. Uma frase me chamou a atenção que diz, se você não tem disposição, você está na metade do caminho para a derrota. Mas se você tem disposição,
você está na metade do caminho para a sua vitória. Não desista da sua família. Tenha disposição. É isso que Davi e os seus soldados tiveram. Mas há uma outra lição que o texto nos ensina ainda. O que nós precisamos saber para restaurar a família? Precisamos saber o que aconteceu. É isso que o texto nos ensina. Precisamos saber o que aconteceu. Se você olhar agora para o versículo 11º, 12º, 13º e 14º, você vai encontrar lições fantásticas. Se Davi, no primeiro momento, busca a orientação em Deus, Deus diz que vai ao encalce, vai recuperar tudo. Se no segundo momento Davi aprende que é preciso ter a disposição, agora Davi reconhece que precisa saber o que aconteceu. Qual é o contexto daquilo que está acontecendo? E quando eu olho para os versículos 11, 12, 13 e 14, eu tenho duas lições que se aplicam muito bem a você e a mim também. Como restaurar a família, para não desistir da família. A primeira verdade que o texto nos diz, que nós precisamos conhecer o que aconteceu, é que o inimigo, ele usa as pessoas e depois descarta. É isso que o texto nos ensina. Versículo 11, versículo 12, versículo 13. Versículo 11 diz que Davi encontrou um egípcio, um moço egípcio. Aqueles que estavam com Davi encontraram e levaram até ele. Diz que ele estava fraco, estava debilitado, porque já não comia nem bebia. Serviram um alimento a ele, deram água e ele ganhou alento. E Davi diz então, conversa com ele no versículo 14 e pergunta: quem és tu? De onde vem? E aí ele diz aquilo que eu estou querendo colocar para você, que o inimigo usa as pessoas e depois descarta. Diz o versículo 14 que o moço egípcio diz: olha, eu fazia parte de um grupo, o meu senhor, os amalequitas, mas eu fiquei doente e eles me abandonaram. É isso que o inimigo faz. Então, preste atenção a algo que eu vou dizer ao seu coração nesta noite. Cuidado com as propostas que o inimigo faz. Cuidado com aquelas ciladas sutis que o inimigo lança no coração do marido, lança no coração da esposa, lança no coração dos filhos, e tudo parece muito belo, tudo parece muito verdade. Então a intenção do inimigo é matar, roubar e destruir, conforme está lá em João 10:10. Mas uma vez que nós cedemos a esta cilada maravilhosa, que muitas vezes está tocando e é agradável ao nosso coração, nós cedemos a estas ciladas. Depois, toda aquela proposta maravilhosa que ele tinha dito, feito, ele não cumpre. E aí ele nos abandona, nos descarta. Depois que ele vê o cenário que ele deixou em destruição, em lágrimas, em mágoas, simplesmente ele abandona, ele esquece, porque este é o papel dele. Mas graças a Deus que quando ele vê alguém que é destruído pelo inimigo, Deus, na sua infinitude, no seu amor, usa de graça. Eu vejo que Davi é alguém que Deus usou para encontrar esse moço egípcio. Observe então que esse moço etíope é tratado, colocado no braço e é restaurado por quem? Por Davi. Penso que Deus é gracioso quando restaura a família. Por mais que a família tenha sido sapateada, tenha sido destruída, mas a graça de Deus. Por isso vai dizer Romanos: onde superabundou o pecado, abundou a graça de Deus. Que coisa maravilhosa!
Aonde o pecado reinou, superabundou a graça desse Deus maravilhoso. Tome cuidado, você precisa saber o que de fato aconteceu. O inimigo usa estratégias, mas usa também terceiros para destruir a família. Mas o texto também nos traz uma outra lição nesse aspecto do que aconteceu. Se no primeiro momento o inimigo usa e descarta, num segundo momento você precisa saber o que aconteceu. Ou seja, você precisa descobrir, melhor dizendo, descobrir o problema do que aconteceu. O problema, a causa do que trouxe a destruição com a família. Se você observar o versículo 14, exatamente, o versículo 14, Davi pergunta a ele, o que aconteceu? De onde você vem? E o versículo 14 ele diz, olha, nós demos com ímpeto contra o sul dos queratitas, nós invadimos o território de Judá e demos também ao sul de Calebe e pusemos fogo em Ziglag. Davi então sabe de onde veio toda aquela destruição. Ele reconhece o que ele fez, este moço que foi encontrado. Isso me faz lembrar de que eu e você precisamos conhecer a situação. O que causou a contenda familiar? Da onde teve o início? Da onde surgiu a crise? Da onde surgiu a briga? Porque houve a discórdia? Nós precisamos reconhecer isso. O que aconteceu? Qual foi a causa do problema que leva a família a não querer mais estar juntos, a não ter alegria, a não ter sorriso, o marido não desejar mais abraçar a sua esposa e vice-versa, os filhos não desejarem mais estar dentro do lar, os pais não querer mais estar com os seus filhos? Nós precisamos reconhecer a causa do problema. Davi reconheceu. E você que me ouve nesta noite não é diferente. Nós precisamos reconhecer a causa do problema. E como que nós reconhecemos isso? No primeiro momento, nós reconhecemos quando temos diálogo. Nós precisamos ter diálogo familiar, é importante. No segundo momento, nós precisamos ter uma comunhão, e essa comunhão eu coloco como estarmos juntos à mesa da fraternidade. Há quanto tempo, principalmente no dia do Senhor, o domingo, você não senta à mesa e almoça com a sua família? Talvez agora, nesse momento de pandemia, você esteja fazendo isso, mas e depois que passar esse período, que voltarmos à normalidade, vamos viver o isolamento familiar? Nós não podemos. Precisamos ter um diálogo familiar com todos os membros, mas precisamos ter a comunhão, sentarmos juntos, almoçarmos juntos, trocarmos informações, conversarmos. Terceiro lugar, volto a repetir, é necessário ter o culto doméstico, aonde nós sentamos juntos, a família, lemos a Bíblia, cantamos e abrimos o nosso coração, os nossos pedidos, os nossos anseios são apresentados nesse culto doméstico. Só assim nós vamos conhecendo os possíveis focos de contendas, de ciladas e artimanhas do inimigo. Você precisa saber o que tem acontecido. Reconheça isso. A Bíblia vai dizer que na multidão dos conselheiros há bom êxito. E você tem conselheiros na sua casa. Você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, são conselheiros para fortalecer mais a família. Mas eu quero concluir dizendo, restaurando a família. Penso que fui bem claro ao seu coração, você que me ouve nesta noite, que nós não devemos desistir da nossa família. E se você não quer desistir da sua família, hoje ou amanhã, quando acontecer alguma crise, então você precisa lembrar dessas lições. Para restaurar a família, não desistir
da família, você precisa buscar orientação, e busque orientação na primazia em Deus, mas busque também de pessoas confiáveis. Mas você também precisa ter a disposição, você precisa ter ânimo, sim, mas você precisa tomar a atitude, uma ação, lembrando que não será fácil, porque o terreno está cheio de dinamites. Mas você também precisa lembrar que você precisa conhecer a situação. O que aconteceu? Da onde veio o foco desta contenda? Qual é a causa? E nós precisamos pensar desta forma. Deixe-me dizer para você a ideia de um filme. Talvez você goste de filme e você possa assistir esse filme. A Lenda do Zorro. A Lenda do Zorro conta a história, o segundo filme, conta a história de uma família, Zorro, o lendário, com a sua esposa, estão em crise, estão em dificuldades. E o filho então, vendo todo aquele cenário, eles se separam e o pai conversando com o filho diz assim: se você amasse a mamãe, você iria lutar por ela. Se você amasse a mamãe, você iria lutar por ela. Se você ama a sua família, ainda que o coração esteja ferido, lute pela sua família. Um outro filme que eu gostaria de passar para você, e que você pode também assistir, Gigantes de Aço. É a história de uma família em que o pai se separou da esposa e deixou uma criança muito pequena. O tempo passa, 12 anos depois, a mãe morre e o filho então vem reencontrar o pai. O pai não tem contato com o filho, então eles vivem uma experiência de reconciliação. Nesta reconciliação, eles então voltam a ter um bom relacionamento, voltam a ter novamente um bom contato. Mas o pai quer abandonar o filho. E o filho olha para o pai e diz assim: este é o seu problema. Você sempre abandona a quem você ama. Você sempre abandona a quem você ama. Você ama a sua família? Não abandone. Lute por ela, restaure ela, não desista da sua família. Restaure a sua família. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 diz assim: venham, voltemo-nos para o Senhor, Ele nos fará, diz o texto, Ele nos trará perto, curará a nossa alma e Ele sarará todas as nossas mazelas. Que você possa voltar o seu coração para Deus e Ele vai curar a sua alma, vai restaurar e vai te dar as melhores estratégias, o melhor caminho e a melhor forma de você restaurar a sua família. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesta noite. Amado Deus, olhe para aqueles que estão conosco nesta noite. Se eles estão encontrando lutas, dificuldades, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles a melhor estratégia, que o Senhor dê a eles a disposição e que o Senhor dê a eles o conhecimento daquilo que aconteceu. Abençoa estas famílias, abençoa o teu povo, derrama da graça, do poder e da misericórdia. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.